Concordo com tudo que o Gilson disse e discordo com a ligeireza como o meu colega Marco Leite fala-se do déficit da dívida pública. Eu acho, e eu que não quero sair fora e sair do tema dos 3 perguntas que me enviaram, que é para falarmos, e vou começar com uma frase do Pedro Pires que ele falou em 75. Quem é pobre não pode fazer uma política de rico. A segunda informação que eu vou fazer, John Perkins, autor do livro Confissão de um Assassino Econômico, em que ele diz o seguinte: a função dele é planear grandes empresas para os países em desenvolvimento para estimular as suas economias. Mas o que ele viu foi projetos que estavam a desenvolver, centrais hidroelétricas, parques industriais e outras coisas dentro, estávamos apenas a ajudar um grupo muito restrito de pessoas ricas nesse país, bem como as nossas próprias empresas, estavam a ser pagas pelos coordenados. Não estávamos a ajudar a maioria das pessoas desses países porque não tinham dinheiro para ter acesso à energia elétrica, nem podiam trabalhar em parques industriais porque estes não contratavam muitas pessoas. Ao mesmo tempo, essas pessoas estavam tornando-se escravos, porque o seu país estava cada vez mais afundado em dívidas. E a economia, em vez de investir na educação, na saúde e nas outras áreas sociais, tinha que pagar a dívida. E a dívida nunca chega a ser paga na totalidade. No fim, o assassino econômico regressa ao país dívida. Uma vez que não conseguem pagar o que nos devem, os vossos recursos, petróleo ou o que quer que tenham, vão ser vendidos a um preço muito baixo de nossas empresas, sem quaisquer restrições sociais ou ambientais. Ou então vamos construir uma base vital no seu país. Para entrar no tema em si, a sustentabilidade das finanças públicas. Como me enviaram o e-mail, é preciso levar duas coisas. A sustentabilidade fiscal, que quando aplicada a sustentabilidade ao endividamento público, remete-me a uma questão. Estará ou não o governo cabo-verdiano encaminhando-se para um grau excessivo de acumulação de dívidas que acabaria por redundar num processo de incumprimento dos seus compromissos com os credores, pagamento de juros, amortizações, isto é, estará o governo cabo-verdiano preparado para cumprir suas dívidas daqui a 10, 20, 30 ou 50 anos? Isso significa sustentabilidade das finanças públicas. Sustentabilidade das finanças públicas também quer dizer a sustentabilidade também tem que saber se um país está preparado para medidas contingentes que possam vir a ser impostos pelos credores internacionais. Nós vivemos aqui em Portugal, sabemos o que se passa com Portugal neste momento, sabemos qual é a situação de Portugal. Foram medidas contingentes que apareceram. A questão que levanta é: o que acontecerá a Cabo Verde se não resolver de forma sustentada os problemas das finanças públicas originados por déficits excessivos dos últimos 20 anos, em torno de 9%? Para além da perda da autonomia e da soberania, vai asfixiar a economia, ou seja, as empresas e as famílias, com o aumento de imposto que já está a acontecer em Cabo Verde. Em geral, houve um aumento de 50% até 75% em quase todos os produtos em Cabo Verde e o salário manteve-se inalterado. E ainda, o Estado será obrigado a privatizar os seus maiores e melhores ativos. Mas para melhor compreender o que é o déficit, eu prefiro que nós vamos dizer, o déficit o que é? O déficit é o valor, na Europa, é o valor inspecionado pela Bruxelas e pelo Frankfurt, que é acreditado pelos dados enviados pelo Eurostat, e em Cabo Verde é baseado nos dados enviados pela Ministra das Finanças e, não digo, verdade, pela Ministra das Finanças e pelo INE. Déficit é o resultado da subtração da despesa de receita. Quando temos mais despesas do que receita, temos um déficit. O que é a dívida? E o déficit realmente é relativo a um ano. A dívida é a consequência desse déficit ao longo dos vários anos, os últimos 20 anos, vamos pôr assim, 22 anos. Há uma fórmula que foi encontrada pelos economistas, eu não sou economista de profissão, gosto de economia, que é: o Estado, para ser sustentável, a economia para ser sustentável, as finanças públicas tem que ter uma dívida de 60% e um déficit de 3%. Alguém vai perguntar porquê? É a única forma de manter constante. Se forem ver, sempre que acontecer isso, o valor vai dar sempre 1. Se um país tiver um déficit de 5%, um crescimento de 5%, tem que ter um déficit de 1,2%. Se tiver um déficit, um crescimento de 5%, 3%, tem que ter um déficit de 1,8%. O que acontece com o Cabo Verde? Por exemplo, vamos dar, por exemplo, Portugal. Portugal, neste momento, tem um déficit de 110% de não estou em euro, e tem uma dívida de 110% e um déficit de 6,9%. E o nosso querido Cabo Verde, neste momento, tem um déficit de 100%, um dívida de 100% e um déficit de 10,7%. As pessoas dizem: mas a economia está sustentável, mas como? 11%. Mas como que a economia está sustentável se nós temos déficit de balanço de pagamento, temos déficit em tudo? Para entrar numa questão mais vou ler um artigo do professor economista, infelizmente, ele não vai à televisão de Cabo Verde para falar, geralmente quem vai são os deputados, que é o economista Paulo Monteiro Júnior, que é o professor de economia em Cabo Verde.
De acordo com as estimativas do Banco de Cabo Verde, o déficit orçamental em percentagem de produto interno bruto foi de menos 10,1%. E o déficit da balança de pagamentos, corrente e de capital atingiu o pico histórico de menos 16,4% do PIB. No final de 2011, o ratio da dívida pública total de externa interna ascendeu a 87,5% do PIB. Considerando o setor público agregado e as empresas públicas, a dívida pública assumida, mais a disfarçada, das vale e garantia, atinge os 100% do PIB. Portanto, chegamos à conclusão, dizer que a economia cabo-verdiana neste momento é sustentável é uma falácia. E o que mais me assusta é a forma como a Ministra da Finanças, mesmo o Primeiro-Ministro, falam, a ligeireza como fala. Eu ouvi a Ministra da Finanças dar uma entrevista a dizer que o déficit cabo-verdiano está financiado de forma sustentável. Eu, se for jornalista, como se consegue financiar um déficit sustentável? Como se consegue financiar um déficit? Não consegue, ninguém consegue financiar um déficit de forma sustentável. Tens que contrair dívidas com juros e tens que pagar. E vi recentemente também o Primeiro-Ministro a dizer que Cabo Verde tem uma carteira de negócio de 8 bilhões de dólares, não sei, e que isso não há nenhum problema porque a taxa de juros é 1%. O problema é que nós não vamos pagar só a taxa de juros. Nós vamos pagar as amortizações, que são os valores, vamos pagar a taxa de juros. Se nós temos um empréstimo, por exemplo, fazer uma estrada, eu li no jornal, Veia da Brava, por exemplo. Na década de 90, fizeram uma estrada que custou 600 mil contos. E agora, recentemente, fizeram mais uma estrada que custou 850 mil contos. Vamos pagar 2 milhões de contos numa estrada, numa ilha, que tem 7 mil habitantes. Agora, alguém diz, mas como é que é possível? Como é que é possível num país, numa ilha com 7 mil habitantes, consegue fazer um projeto de 2 milhões de contos, as pessoas direm sustentável? Onde vão conseguir um retorno para pagar essas obras? E isso, para quem não sabe, as dívidas das autarquias não estão incluídas nos orçamentos. É só a dívida das empresas do setor público. Se, eventualmente, o Fundo Monetário visualizar, agora vamos fazer assim, vamos mudar o sistema, vamos passar a contabilidade pública para a nacional. Todas as empresas públicas cabo-verdianas, a TLCV, a Eletra, a Enapop, tudo isso vai ter sido incluído para contabilizar a dívida. E isso, posso-vos garantir, ninguém sabe qual é a dívida de Cabo Verde. Nem a Ministra das Finanças, ninguém sabe qual é a dívida das autarquias. Recentemente sabemos que a Câmara de Santo Antão está com uma dívida de 250 mil contos. A Câmara de Brava está com uma dívida de 600 mil contos. Mas nenhuma dessas dívidas estão contabilizadas no orçamento do Estado. A segunda pergunta que me enviaram, que o ciclo de enviei, é, se um cenário do país ter adotado fortes medidas de estabilidade quando era as finanças públicas, o governo teria ou não o apoio do Presidente da População? Isso eu não sei responder, isso é o Presidente sou o Presidente que pode saber. Eu não posso estar aqui a tentar imaginar como vai ser a reação do Presidente. Eu prefiro entrar na terceira parte, que é, financeiramente, estamos ou não perto de adotar medidas extremas para salvaguardar a sustentabilidade das finanças públicas? Já estamos a fazer isso. Acho que basta ver que o governo disse que íamos ter o 13º mês, foi cancelado. Se tivéssemos o 13º mês, isso queria dizer que tínhamos que cortar isso. E acima de tudo, o Cabo Verde, ao contrário do que as meninas estão a falar, esse é o memorando, isso é as condições que o FMI impõe. Quando um país pode fazer um empréstimo no FMI? Um país mesmo pode solicitar assistência financeira do FMI, quando tiver uma necessidade real ou potencial ligada ao balanço de pagamento, ou seja, quando não conseguir obter financiamento suficiente e em condições acessíveis para efetuar seus pagamentos internacionais líquidos e simultaneamente manter um volume apropriado de reservas. E outras condições para o FMI te apoiar é o país membro vai concordar em implementar os problemas de balanço de pagamento e tem que fazer uma carta de intenção a pedir ajuda financeira do FMI. Eu tenho aqui o relatório do FMI, em português, quem quiser depois eu posso dar o link. Já está a carta de intenção da Ministra das Finanças a pedir apoio financeiro, não é apoio financeiro, porque acaba não ter dinheiro, apoio financeiro. E uma das coisas que o FMI propôs, vai obrigar Cabo Verde a cumprir, é que Cabo Verde não pode ter nenhum atrasado, não pode ter todas as dívidas de Cabo Verde, que se Cabo Verde contrair uma dívida agora, tem que alertar o FMI. E as empresas que foram incluídas nisso foi o TLCV, Eletra e a FH. E houve uma situação particular que me assustou em Cabo Verde, que as pessoas não falavam, que é a questão da Eletra. O governo não podia contrair nenhum empréstimo. A TLCV, como a Eletra, passou a ser incluído, o FMI disse, qualquer empréstimo que o governo fizer, ou a Eletra fizer, com o apoio do governo, tem que ser avisado ao FMI. E se o governo não cair em cumprimento, vai haver a sanção. O que aconteceu com a Eletra? O Eletra não tinha dinheiro. E a Eletra emitiu uma obrigação de 500 mil contos. E essa obrigação
Quando a Eletra emitiu essa obrigação, não havia ninguém com dinheiro para comprar. O que aconteceu? Apareceu o INPS. O INPS ficou fora do critério que o FMI exigiu. Apareceu o INPS, o Estado, neste caso, e comprou as obrigações da Eletra. E como a Eletra não tinha dinheiro para pagar a INPS, fizeram uma coisa maravilhosa, converteram essas obrigações em ações. Isto é, o INPS passou a ser os 500 mil contos, passou a ser acionista. Portanto, o Estado deixou de ter responsabilidade de pagar essa dívida. Portanto, o governo conseguiu desviar legalmente conseguiu desviar o acordo com o FMI, mas ao mesmo tempo é uma dívida, porque é um compromisso que temos que pagar mais tarde. 500 mil contos desaparece, que temos que pagar a INPS mais tarde, os 500 mil contos. De repente, não havia mais dinheiro, ele estava asfixiado, lançaram mais uma obrigação, desta vez de milhões de contos. Foram comprar a obrigação e ele estava talvez sem dinheiro para pagar. O que aconteceu? Voltaram a emitir uma obrigação para pagar a obrigação anterior. O que é que isso significa? Isso significa que cada vez que a Eletra começar a emitir obrigações, as taxas de juros vão começar a aumentar. E vai chegar a um ponto que ninguém vai conseguir ter financiamento. É aí que vai acontecer o incumprimento, como se diz que é o incumprimento. E eu posso dizer-vos garantir que Cabo Verde neste momento, como vos disse, está aqui, está a receber assistência financeira do Fundo Monetário, estamos a receber ajuda para pagar as nossas contas, não temos dinheiro. Basta verem que a última 100 medidas, que é para 100 medidas para a função pública, foram implementadas. Uma das coisas que eles faziam era tentar cortar o salário das pessoas, era tentar evitar que o salário aumentasse. Porque neste momento, posso lhe garantir que Cabo Verde não está em condições. Não está. Quem está a pagar os salários é o FMI. E apesar de ser uma taxa baixa, como é 1%, mas essa taxa de 1% não é fixa. Se tu caís, uma taxa pode ser de 1% é baixa, mas se caís em cumprimento, essa taxa deixa de ser 1%, passa a ser 1,2%. E assim sucessivamente vai chegar a um ponto que pode atingir o cúmulo. E nós já estamos nesse caminho. E o que mais me choca? Dizem que investimento em Cabo Verde é fantástico. Isso eu vi, mas vamos ver, por exemplo, o crescimento em Cabo Verde com taxa de desemprego. Eu escrevi um artigo, fiz uma pesquisa enorme, onde eu disse que a taxa de desemprego em Cabo Verde é quase 60%. Algumas pessoas disseram, antes de ler, começaram a criticar. Mas eu apresentei os fatos. A INE, e isso que é oficial, e o Ariel, teve uma ideia brilhante, que é, para calcular a taxa de desemprego, os estudantes que não eram considerados desempregados, as pessoas que trabalhavam, mesmo que não recebessem nenhum salário, está aí, ocupados, passavam a ser não desempregados. As empregadas que ganham 5 contos por mês, não é um emprego, é um subemprego, passou a ser empregado, resumindo. Tudo em Cabo Verde as pessoas passaram a empregado. Um carpinteiro pode fazer uma obra agora e nem vai fazer uma inspeção. Não, eu estou trabalhando numa obra em frente da casa, és considerado empregado. O que aconteceu? Em 2009, em plena maior crise mundial, Cabo Verde tinha uma taxa de desemprego de 20,7%. De repente, em 2012, pela magia, Cabo Verde parece um desemprego de 12%. Os Estados Unidos não conseguiu isso. A Europa também, que eu sei, não conseguiu isso. Nós conseguimos. Através de uns critérios, baixar a taxa de desemprego de 20% para 12%. Conseguimos baixar o desemprego em 50%. Nunca ninguém explicou como é que isso é possível. Como é que conseguimos fazer isso? Pela simples razão. A lei, com aquilo que nós podemos alterar a lei. A lei é fácil de manipular. E isso de oficial, isso quando existe que é oficial, não quer dizer que é a realidade cabo-verdiana. Já agora, para não ficar só, depois quando chegarmos à parte do debate, tenho aqui mais coisas para apresentar, para não ficar só com a minha sugestão, ou soluções que eu tenho é o seguinte: eu acho que todas as leis, quando vão ser criadas, têm que se basear em duas coisas. As leis têm que ser baseadas na ética e não ao contrário, e tendo em conta o historial dos nossos políticos dos últimos 30 anos, temos que começar a partir do princípio que qualquer um de nós pode ser desonesto. As leis têm que ser de prevenção, e isso é prevenção. Só para dar um exemplo, em Portugal, a União Europeia, a Grécia e Portugal, a lei era suposto, nos memorandos que eles fizeram, era suposto o Portugal cumprir uma certas metas. Chegaram a um ponto de vila que Portugal conseguia sempre, Portugal e Grécia diz que conseguia sempre contornar tudo. E o que aconteceu? Recentemente a União Europeia resolveu esticar a corda, criou uma lei de prevenção. Agora, em vez dos países terem um déficit de 3%, agora tem que ter um déficit orçamental de 3%, tem que ter um déficit estrutural de 0,5%. Isto é,
Portugal, por exemplo, dizia-se, Portugal apanhou fundos de pensão da Caixa Geral de Depósito e transferiu para o Estado. Entrou a receita. Só que essa receita tens que fazer um pagamento a longo prazo, há um compromisso que tens que pagar. Agora isso já não existe, já não há essas coisas nos países, o que vai contar é as dívidas, a entrada e saída de dinheiro. Portanto, agora imagina se em Cabo Verde o Fundo Monetário Internacional, ou a União Europeia, uma vez que nós dependemos da União Europeia, resolver dizer, a partir de agora os critérios em Cabo Verde vai ser igual à União Europeia, deve-se 60%, dívida 60%, deve-se 3%. A questão é que fica, como é que vamos conseguir resolver isso para dizer que nossas finanças são sustentáveis? Obrigado.